tem uma estrutura aqui, uns tubos, né? Tem uma força de 120. Aqui está em unidade inglesa, tá? Né? Libra, pé, mas é só para fazer desenvolver os conteúdos aí, né? Em geral, a gente vai trabalhar no SI, tá? Mas, ó, tem uma força aqui ao longo de um cabo, né? De B para C. Tem um sistema de coordenadas definido ali num ponto O, com origem no ponto O. Aí, primeira coisa, qual que é o momento que a força F gera no engaste, que é o ponto O, é onde está fixo ali, né? Qual que é o momento, essa força gera um momento lá, certo? Qual que é a força aqui, qual que é o momento que é gerado lá no ponto O? Aí depois item B, qual a parcela desse momento que gera torção no segmento OA? Ou seja, a torção tem que estar ao longo do eixo O para A, né? É o vetor que está dirigido de O para A. Temos dois itens aqui. Então vamos fazer o primeiro aqui, ó. Qual que é o momento que essa força gera no ponto O? Aí a definição. O momento é R vetorial F. Tá? Isso aí vai me dar como resposta um vetor. Esse vetor vai ter componentes x, y e z. Né? Vai estar escrito em componentes cartesianos. E o R é o vetor do ponto que eu quero analisar, nesse exemplo o ponto O, até a linha de ação da força. Então, o vetor R a gente pode adotar, tá bom? Nesse exemplo aqui nós vamos adotar dois vetores, só para exemplificar que ele pode ser qualquer vetor desde que atenda a isso, né? Do ponto que eu quero estudar até a linha de ação da força. Então aqui, ó, definição, lá do começo da aula. Momento de uma força é um produto vetorial R vetorial força, nessa ordem, né? Quem que seria o vetor R? Nesse exemplo aqui, o R poderia ser, por exemplo, o vetor de O até B, né? A gente chamou nas aulas passadas assim, né? Um vetor posição, né? De O até B. Que ele sai do ponto de interesse e vai até a linha de ação da força. O O para B é um vetor possível. E o vetor F. O vetor F, ele pode ser dado como 120 na direção lambda de B para C. O vetor R poderia ser também o vetor de O para C. Por quê? Porque ele sai do ponto até a linha de ação da força. A linha de ação da força é essa linha ao longo do cabo aqui, né? Ó, vai de menos infinito a mais infinito, tá certo? Qualquer vetor que você pegar dentro que atenda isso, pode ser. Então pode ser o OB, o OC, poderia ser algum outro aqui, né? Desde que você conheça, consiga escrevê-lo, né? Tá certo, pessoal? Então nós podemos calcular com esse ou com esse. Vamos ver aqui, vocês vão ver que vai dar o mesmo resultado, tá bom? Então, vamos escrever primeiro quem? O vetor R? Lembra aqui como é que a gente fazia aqui o caminho mais fácil? Porque como vai ter que calcular versor, minha sugestão é, sempre faz assim, coordenadas. Fizemos assim os outros exercícios lá, coordenadas dos pontos. Ponto O, é a origem. 0, ponto e vírgula, 0, ponto e vírgula, 0. Vamos pegar outros pontos aqui, ó. Vamos na ordem alfabética. Ponto A. Coordenadas do ponto A, eixo X, Y e Z, hein? Eu vou descrever aqui, ó. Ponto A aqui, no eixo Z é 0, né? Agora o ponto B, 1, 4, 2. E a coordenada do ponto C, 5, 0, 0. Isso aqui tá tudo em pés, tá? Vou deixar registrado aqui, ó. Coordenada dos pontos em pés. Tranquilo, né? Coordenada, tendo o sistema de coordenadas dos pontos. Por que é legal fazer as coordenadas dos pontos? Porque agora a gente consegue escrever os vetores posição e versores, né? Acho que ajuda, né? No sentido de, nós queremos calcular o versor, sei lá, vamos pôr o vetor posição OB. Seria aqui, o OB, coordenada final menos inicial. Coordenada final menos inicial.
Já vou escrever aqui, ó, 1i mais 4j mais 2k. Tá em peça. Ou o outro candidato, né, que nós comentamos ali, seria o vetor OC. Vou deixar ele anotado aqui também, ó. 5i mais 0j mais 0k. Também está em pés, né? Coordenada final menos inicial. Vetor posição definido. Falta escrever R vetorial F, né? Vetor posição podemos escolher entre dois aqui já. Ou entre infinitos, na verdade, né? Desde que você consiga, seja do ponto até a linha de ação da força. Então, vetor F. Nós vimos que o vetor F lá está dado assim. Ele é 120 numa direção do cabo, que é B para C. Mas quem que é o lambda BC? Vamos escrever aqui, ó. Lambda. Isso aqui é tudo da lista de exercício, né, pessoal? Também esses assuntos, né? Ó. Lambda de B para C pode ser dado pelo vetor posição BC sobre o módulo dele. O vetor posição BC, vou escrever já tudo na mesma expressão, ó. Coordenada final menos inicial. 5 menos 1, né? Na direção I. 0 menos 4 na direção J, então fica menos. Depois 0 menos 2 na direção K. Menos 2K. Dividido pelo módulo. Módulo é raiz quadrada. Vou pôr os negativos aqui entre parênteses, só para deixar. Aqui embaixo vai dar 3, tá? O módulo, então vai dar 3 não, vai dar 6, né? Tal que aqui já escrevendo o versor aqui, ó, 2/3, menos 2/3, menos 1/3. Escrevemos o versor, vetor posição sobre módulo. Agora multiplica aqui o versor por 120, tal que o vetor F vai ser igual a 80i menos 80j menos 40k. Isso aqui está dado em libras, tá? Então temos o vetor R e temos o vetor F. Então vamos aplicar a definição aqui, ó. O momento é R vetorial F. M no ponto O, que é igual a, por definição, né, R vetorial F. Aqui nós podemos escrever aqui o M no ponto O. A gente pode fazer aquele esqueminha do determinante, ó, escrever aqui, tá, I, J, K, né? A primeira linha, o vetor R, né? Vou pegar aqui 1, 4, 2. A segunda linha, o vetor força. 80, menos 80, menos 40. Então, esse aqui é uma opção. Usando o R, aqui é para o R igual a de O para B, né? A outra opção, ó, seria M0 e JK. Aí pegar o outro vetor, 500 e o vetor força, né? 80, menos 80, menos 40. Calculando os dois determinantes aqui, nós vamos obter o mesmo resultado. Pelo princípio lá da transmissibilidade, tá certo, pessoal? Deixa eu ver se eu lembro, você fazer... Alguém já viu uma calculadora dessa aqui, ó? Alguém tem uma dessa, não? Deixa eu ver se eu lembro fazer aqui, hein, pessoal. Mas depois, qualquer coisa, a gente tem a resposta aqui. Então, essa aqui é a 48G, não é a 50 lá. Ó. Mas, ó, eu vou fazer aqui o produto vetorial. Então, produto vetorial do R. Vou fazer aqui com o primeiro aqui, ó. Deixa eu ver se eu lembro, hein? Mas eu acho que é 1, 4, 2,
Tá ali o nosso vetor, ó, 1, 4, 2. Vetor R. Componentes dele, x, y, z. E agora o vetor R, o vetor F, né? R vetorial F, o vetor F é 80, 80 negativo, 40 negativo. Componentes do vetor R, agora eu quero fazer o produto vetorial desse vetor por esse. 0 e 200J menos 400K. Já anotado embaixo aqui, ó. Deixar o 0i anotado, ó. 0i mais 200J menos 400K. Isso aqui está em libra pés. Vamos fazer aqui, ó. Então, pessoal, produto vetorial, em geral, em inglês é cross, né? Produto escalar é dot. Vamos fazer usando o segundo vetor R aqui, ó, só para ver, ó. O segundo aqui seria, as componentes seria 5, 0, 0. E o vetor força seria 80, é o mesmo, né? 80, 80 negativo, 40 negativo. Então, R vetorial F. Olha lá. A 0, 200 e JK, em menos 400. Então, quem tem calculadora aí, tenta explorar essas funções, vão usar bastante no curso. E quem não tem, vê os aplicativos, tem vários aplicativos aí que fazem. E, de novo, não é mandatório, né? E a outra aqui é desenvolver igual vocês já estão fazendo em GA, né? Desenvolver o determinante aqui e na raça, tá certo, pessoal? Aqui tá fácil, tem um monte de zero, né? E nós calculamos o momento que a força F gera no ponto O. Qual que é o módulo desse momento? Podemos até calcular, né? É raiz quadrada, 200 ao quadrado, mais 400 ao quadrado, soma, né? Essa força F gera um momento ali no ponto O, podemos desenhar ele assim, ó. Ele tem uma componente positiva J, vale 200. Tá aqui, ó. Seria o nosso MY, né? E tem uma componente no eixo Z para baixo, o dobro, né? Assim, né? MZ. Vale 400 aqui, né? Tal que o momento aqui é a soma dos dois, né? Só para visualizar ele ali mais ou menos, né? Nosso vetor momento tá ali assim, ó. MO. Certo? Não tem componente no eixo X, né? 0i. Então essa força gera esse momento lá no ponto O. Ou seja, a estrutura tende a girar em torno desse eixo aqui do MO. Tá? E o MY aqui, pessoal, está alinhado no eixo Y, hein? Não está em cima do trecho OA aqui, tá? Ó, que é o item B do nosso exercício aqui. Tá? Observa o seguinte, né? Quando a gente aplica a força aqui no ponto B, em geral, a falha, o problema acontece lá no ponto O, né? Não é isso? A gente põe a força aqui, não quebra aqui, né? Em geral, quebra lá no engaste. Por quê? Porque lá tem um momento, né? Nós vamos ver que lá tem um momento e mais a força. O momento é um esforço que está ocorrendo ali, né? Quanto que vale esse momento? Aqui, 200J menos 400K. Se a gente quiser calcular o módulo dele, calcula o módulo, tá bom? Vamos fazer assim, ó, item B agora. Qual a parcela do momento, que está lá no ponto O, que dá torção no segmento OA? Tá? Então, o que seria essa torção? Seria a gente fazer o seguinte, né, pessoal? O MOA, vou chamar aqui agora de item B lá do nosso enunciado. Ó. Então, ó, no fundo aqui nós estamos perguntando o seguinte, né? O M, qual que é o momento em torno do eixo OA? Aí é aquele conceito de produto de projeção, tá, pessoal? É pegar o M, o MO, fazer um produto escalar com a direção de interesse. É o lambda de O para A. É o eixo que eu estou perguntando, né? Pegar esse vetor MO, projetar ele no eixo OA, definido por um versor lambda de O para A. De novo, o MY aqui está no eixo Y, tá? Pode escrever o lambda de O para A. Vetor posição sobre módulo.
Isso aqui vai dar igual 1i mais 4j mais 0k dividido por raiz quadrada eu vou deixar todo mundo registrado, né? Vou deixar o raiz embaixo aqui, 1 sobre raiz de 17 i mais 4 sobre raiz de 17j. Produto escalar, né, agora, produto escalar. Vetor A, produto escalar com o vetor B, tá? Vamos pôr a resposta aqui. O MOA, fazendo produto escalar, 194, para deixar duas casas, igual nós falamos, 0,03 libras por peça. Ou seja, do momento total do módulo dele, se não me engano, deixa eu ver, essa aqui vai dar 447, módulo do vetor, né? Raiz quadrada de 200 ao quadrado mais 400 ao quadrado. 194 está alinhado ao longo do eixo OA, gerando torção, torcendo, né?